Band News Anefac. Olá, tudo bem? Começando agora, 19º episódio do nosso programa, temporada com foco no prêmio Anefac, FIPECAF e Serasa Experian, é o troféu Transparência, e hoje, mais uma vez, temos duas entrevistas, começando com mais uma empresa ganhadora. No atual cenário brasileiro, a sociedade tem mostrado não ser tão transparente. Haja vista as nossas diversas denúncias de corrupção, muitos já esclarecidos e outros ainda por esclarecer. É fundamental que essa insegurança não seja trazida para as demonstrações financeiras das empresas. Isso que a Energisa busca, ter as suas ações bem montadas e bem calçadas em pareceres de seus assessores jurídicos, evitando trazer riscos às suas DRs, às suas demonstrações financeiras. Meu primeiro bate-papo é com o Vicente Cortes de Carvalho, ele é diretor contábil, tributário e patrimonial do Grupo Energisa. A gente conversou um pouquinho sobre a importância da transparência, da ética nas empresas e ele destacou o crescimento da companhia nos últimos anos, alguns dos assuntos que você vai acompanhar nessa primeira entrevista. Eu também falei nesse episódio, você vai acompanhar, com o José Psin. Nós ficamos muito aflitos de como que seria a recepção de um troféu desse tipo, porque a eleição de um melhor balanço, e não havia na época nenhum torneio, né, desse tipo, né, e chamou bastante a atenção de todo mundo, foi uma surpresa, né, porque naquela época só existia a eleição de Miss Brasil. Alguém de Miss Brasil nunca se imaginou de fazer de eleições de balanço, né. Teve bastante sucesso, primeiro com 5 empresas, depois passaram para 10, depois para mais. Hoje temos empresas com mais de 5 bi, né, de faturamento, empresas de 5 bi de faturamento, né? Ele é conselheiro da Anefac e o foco desse bate-papo é o começo do troféu Transparência. Ele participou da primeira comissão julgadora do prêmio, falou um pouquinho dos bastidores, como é que foi que a ideia surgiu. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas aí é uma outra visão. Falamos com o idealizador do prêmio, Ricardino. Agora chegamos a um dos primeiros julgadores do troféu Transparência. Vamos nessa então, primeira entrevista, Vicente Cortes de Carvalho, diretor contábil, tributário e patrimonial do Grupo Energisa. Vicente, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente aqui no nosso podcast. Nós que agradecemos, Sandro, é um prazer estar falando com você e estar encomendando um assunto de tal envergadura para o mundo contábil. Queria pedir primeiro, como eu sempre faço, para quem conhece, para quem não conhece ou para quem não conhece tão a fundo, que apresentasse um pouco da Energisa, falasse sobre a área de atuação de vocês, qual o perfil dos acionistas, o perfil societário da empresa. A Energisa, a holding, tem participação basicamente na distribuição e transmissão de energia elétrica. Tem ações em 11 estados brasileiros, com permanência constante via distribuição de energia. Especificamente, a controlada que conquistou o prêmio Transparência foi a Energisa Mato Grosso, com sede em Cuiabá, que tem mais 1.400.000 clientes, com faturamento da ordem de 7 bilhões de reais relativo ao ano de 2018, fornecendo 7,6 milhões de quilowatt-hora aos seus clientes naquela região do centro-oeste brasileiro. A Energisa tem no seu mercado cerca de 7 bilhões de clientes, com receitas anuais da ordem de 22 bi. Hoje ela ocupa a 5ª posição no ranking da fornecimento de energia elétrica de distribuição no país, servindo aí a um grupo elevado de consumidores. Possui 16 mil pessoas, de colaboradores, vamos melhor dizendo, que são balizador-chefe, ou seja, é ter nas pessoas por onde vem a energia que faz com ela cresça no mercado brasileiro. De um modo geral, a Energisa visa trazer aos seus acionistas
a maior rentabilidade. Agora, Vicente, quando a gente fala nos investidores da Energisa, são fundos de investimento ou tem mais investidores pessoa física? Como é que é composto esse grupo de investidores da Energisa? A Energisa tem fundos de investimentos, principalmente aí fundo Gávea, tem acionistas, grande maioria brasileiro, que compõem a sua carteira bem diversificada. Hoje, as ações da Energisa trazem uma rentabilidade muito grande, para você ter ideia, está batendo um patamar de cerca de 49 o valor de suas ações, com um crescimento forte, principalmente nesse exercício de 2019. Mas isso vem desde os anos de 2015. É um crescimento de rentabilidade muito grande, exatamente em função da sua administração bem consistida, buscando sempre almejar rentabilidades com redução de riscos. Antes da gente falar propriamente do troféu Transparência, eu sempre gosto de entender um pouco como é que funciona a cultura da transparência dentro de cada empresa que ganhou o prêmio ANEFAC, FIPECAF e Serasa Experian. E para que quem está ouvindo a gente também entenda isso, como o conceito da cultura de transparência está dentro do Grupo Energisa? Olha, Sandro, a Energisa, desde 2017, ela busca trazer maior eficácia nos seus controles, onde criou o seu centro de serviços Energisa. Isso encomendou dentro desse centro as atividades operacionais. Isso faz com que se concentre num determinado ponto o fazer. Consequentemente, as áreas corporativas utilizam dessas informações com bastante eficácia e vem demonstrando o quanto é importante você ser ágil na forma de agir, fazer, demonstrar e divulgar. Então, de novo, a Energisa sempre calcou ou buscou melhoria nas suas atividades operacionais, visando dar ao seu acionista maior rentabilidade, ao seu cliente maior simplicidade e aos seus resultados o melhor possível para que possa valorar as suas ações patrimoniais. E o troféu Transparência, Vicente, como você avalia que ele agrega valor à marca Grupo Energisa? Hoje, você sabe que nós estamos num cenário de grandes mudanças nesse ambiente contábil, tributário e patrimonial e de relações com investidores. E um momento de incerteza na economia nacional. Receber um troféu, o troféu ANEFAC de transparência, é motivo para a Energisa um orgulho, satisfação e prazer. E saber que as suas ações voltadas à confecção das demonstrações financeiras e divulgação dessas informações ao mercado de capitais tem trazido grandes e importantes ganhos à Energisa. Isso retrata na valoração de suas ações. E para a gente fechar, Vicente, demonstração financeira que conquistou o troféu Transparência edição 2019. Na sua opinião, tem algum diferencial, algo a mais que levou a esse prêmio? Sim. No atual cenário brasileiro, a sociedade tem mostrado não ser tão transparente. Haja vista as nossas diversas denúncias de corrupção, muitos já esclarecidos e outros ainda por esclarecer. É fundamental que essa insegurança não seja trazida para as demonstrações financeiras das empresas. Isso que a Energisa busca, ter as suas ações bem montadas e bem calçadas em pareceres de seus assessores jurídicos, evitando trazer riscos às suas DFs, às suas demonstrações financeiras. Como disse anteriormente, em muitos casos a transparência nas demonstrações financeiras é decorrente única e exclusivamente de uma exigência da própria norma contábil. Entendo que aquelas empresas
no caso a Energisa, que tem preocupação em divulgar suas informações que vão além do mínimo exigido e o faz de forma simples e objetiva, tende a se destacar no cenário empresarial. E, claro, se beneficiar dessa conduta, porque tem retratado na valorização de suas ações no mercado de capital. Nós, contadores, muitas vezes nos alongamos na confecção das notas explicativas. Isso é a cultura do contador brasileiro. Só que nós temos que modernizar e trazer para essas DFs uma redução dessas emissão de notas, de forma que seja mais objetivo e mais transparente ao fazer o endereçamento dos assuntos ao mercado de modo geral. Com certeza. Vicente, muito obrigado pela participação aqui no podcast Band News ANEFAC. Parabéns pelo prêmio. Agradecido, Sandro. E a Energisa, de antemão, agradece à ANEFAC e a todo o seu corpo de administradores e técnicos por todo o trabalho que vem sendo executado e a cada ano se solidifica com maior robustez e eficácia, trazendo aí, usando o jargão, transparência para o mercado e para o mundo dos negócios. Parabéns e muito obrigado, Sandro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Grupo Energisa, só acessar o site deles, grupoenergisa.com.br. Agora, a minha segunda entrevista desse episódio com o conselheiro da ANEFAC, José Psin. Primeiro, muito obrigado por participar, por conversar comigo no podcast Band News ANEFAC. É um prazer, Daniel. Queria entender como é que foi quando o senhor recebeu o convite lá no comecinho, na primeira edição, quando chegaram de falar, olha, a gente vai analisar as empresas mais transparentes do país e você vai participar dessa análise. Como é que foi essa história? Foi bastante engraçada. Bom, inicialmente tudo começou quando um aluno do curso de mestrado da FIPECAF, isso há 20 e tantos anos atrás, teve a ideia de fazer o troféu Transparência para mostrar a transparência dos balanços, okay? Que era um negócio totalmente novo na época, né? E todos aceitaram, a FIPECAF aceitou, a ANEFAC aceitou também, ok? E nós ficamos muito aflitos de como que seria a recepção de um troféu desse tipo, porque é a eleição de um melhor balanço. E não havia, na época, nenhum torneio, né, desse tipo, né? E chamou bastante atenção de todo mundo, foi uma surpresa, né? Porque naquela época só existia a eleição de Miss Brasil. Miss Brasil não existiam, nunca se imaginou de fazer de eleições de balanço, né? E como é Foi bastante conveniente para todos, para a FIPECAF, porque interessava pelo fato de eles ensinarem a contabilidade e a administração. O Bovespa, que foi o primeiro patrocinador, também se interessou, porque afinal de contas os balanços são publicados pelo Bovespa também, né? O Bovespa se interessa pelos balanços, né? Foi uma facilidade bastante grande, porque a FIPECAF, eles já estavam analisando as maiores aquele concurso Maiores e Melhores. Então eles já tinham lá no seu estoque 3.000 ou mais do que 3.000 balanços para analisar, né, para o processo deles, né. Então foi como tudo começou, né. Nós também começamos a analisar 3.000 balanços, mais ou menos 3.000 balanços, onde houve um primeiro screening bem simples, onde que foram se eliminando, né? E houve diversas etapas de eliminações, né? Cada vez, vamos dizer, sendo mais difícil a olhar os balanços, né? Houve um screening diversos, né? E quando chegou no último screening de uns 100, mais ou menos uns 100 balanços, eles foram passados para duas classes da FIPECAF, uma do professor Ari dos Santos e outra do Eliseu Martins, né? E esses alunos, então, selecionavam os balanços de acordo com regras bastante definidas. E aí chegava-se no número de balanços
para ser dado ao júri para ser classificado o destaque, né? O primeiro troféu foi somente de 5 empresas, okay? Porque nós tínhamos receio, né, daquilo que nós estávamos fazendo, né? Teve bastante sucesso, o primeiro com 5 empresas, depois passaram para 10, depois para mais, hoje nós temos empresas com mais de 5 bi, né, de faturamento, empresas de 5 bi de faturamento, né? Um total de 25 empresas que são premiadas, né? O que mudou dessa primeira comissão que você participou? Como é que eu vou dizer? A qualidade e a clareza, a transparência das demonstrações da primeira para a 23ª, os balanços mudaram muito? Sim, mudaram bastante, porque a contabilidade e a administração, de uma maneira geral, ela mudou durante esses 20 e tantos anos, né? A contabilidade evoluiu muito, né? Diversas instituições foram colocadas em práticas, por exemplo, a Sarbanes-Oxley, né? Foi uma que mudou bastante os conceitos contábeis, né? O IRFS também é outro que mudou muito os conceitos contábeis, né? E as empresas tiveram que acompanhar todas essas mudanças, né? Esses 2 que eu falei foram só 2 exemplos, mas cada ano existiam mudanças e que as empresas tinham que se adaptar, né? E as empresas se acompanhavam perfeitamente essas mudanças, né? Sem dúvida. E o Troféu Transparência tem um papel fundamental nesse processo da cultura da transparência, né? Sim, sem dúvida. As empresas começaram a se conscientizar a partir do primeiro troféu, do primeiro concurso, de que havia uma necessidade, vamos dizer, de mostrar para os seus analistas, para o mercado de uma maneira geral, o que estava acontecendo dentro das empresas, né? Isso de uma maneira geral, de como que as empresas estavam atuando, quais eram os seus negócios, como que, vamos dizer, quais eram, que importância que elas davam para todas as camadas de administração que uma empresa tem, né? E foi um processo de educação, que à medida que o tempo foi passando, a importância do troféu ficou tão grande, né, que as empresas começaram a mirar esse troféu como uma meta, né? E muitas empresas, até a diretoria, estabeleciam metas para que seus balanços fossem classificados, né? E para que fossem classificados, eles teriam que seguir as regras, né? Foi um processo de educação. Hoje, quando você vê um balanço, vamos dizer, esses balanços melhores, né, que são publicados, você sabe exatamente o que está acontecendo na empresa, o que aconteceu nesse ano passado, quais foram os progressos que a empresa fez, adotou durante aquele ano, né? E quais são os planos para o futuro também. Okay? Então, o analista, vamos dizer, ele tem uma visão muito boa, okay, da empresa e pode, vamos dizer, fazer os seus investimentos, fazer as suas análises, ok? Então, o Troféu Transparência ajudou extremamente um processo educativo para que todos se preparassem para um momento melhor, ok? Com certeza. José Psin, conselheiro da ANEFAC, muito obrigado mais uma vez por essa conversa e até uma próxima. Ok, te agradeço bastante também. Chegando ao fim de mais um episódio do podcast Band News ANEFAC, como sempre. Primeiro, muito obrigado pela companhia. É o primeiro episódio que você está escutando. Te convido a entrar no site da ANEFAC, da Band News FM, ou procurar a gente no Spotify. Tem outros 18 programas e mais alguns pela frente. Se você quiser participar, se quiser mandar uma mensagem, quiser interagir, redes sociais, vamos lá. A ANEFAC está no Instagram como @ANEFAC, Twitter e Facebook @ANEFAC Brasil e tem o LinkedIn, a Band News FM, @Rádio Band News FM. Eu em todas as redes sociais, @Sandro Bada. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!
Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.